Naquele momento o Senhor olhou para ele e disse assim: como assim o pão? Como assim, pão? Eu vim buscar o pão. Eu vim buscar o pão. Aleluia! Ele é o pão. Ele é o pão. Então você encontrou com ele. Você carregou a cruz com ele. É você aquele que carregou. É você aquele que carregou a cruz com Cristo. Por isso as marcas de sangue. Por isso as marcas de sangue. Ele é o pão. O que você veio buscar em Jerusalém? O pão, o vinho e o cordeiro. O pão ele já te entregou, porque ele é o pão. E Marcos olha novamente. E aí então Marcos já estava chorando. Marcos já estava desesperado, porque ele queria contar a história toda. E aí ele pegou um cálice. Filho, aí ele pegou um cálice cheio de vinho. Ele pegou cheio de vinho, levantou o cálice. Ele pegou cheio de vinho, pegou um cálice, levantou o cálice e disse: esse é o meu sangue, Será derramado. será derramado por vós. O que você veio buscar? Me fala o que você veio buscar. Foi o pão, foi o vinho. Ele acabou de encontrar com você o pão e o vinho. Porque ele é o pão e o vinho. Ele é o pão e o vinho. Aleluia, Senhor! E ele falou para nós uma coisa, através das profecias, e como um cordeiro mudo, ele subiria até a cruz. Você acabou de se encontrar com o pão, que é o corpo dele, com o vinho, que é o sangue dele, e com o cordeiro. Você não precisa de mais nada. Você encontrou com Jesus no caminho. Você encontrou com Jesus no caminho. Você encontrou com Jesus no caminho. Você vai levar para casa hoje o pão.